Algumas das causas mais comuns do formigamento nas MATOS são a pressão nos nervos, dificuldades na circulação sanguínea, inflamações, enxaqueca ou doenças mais sérias, como diabetes, AVC, esclerose múltipla ou infarto. As mãos e braços são partes do corpo que contêm um grande número de terminações nervosas, o que PERM e TETR movimentos mais delicados e SNTIR objetos e alterações de temperatura, por exemplo. Dessa forma, qualquer pequena alteração que possa afetar esses nervos e provocar formigamento, e isso nem sempre é grave, ou deve ser motivo de preocupação. Em qualquer caso, se o formigamento for intenso, demorar muitos dias para desaparecer, ou se surgir associado a outros sintomas como cansaço excessivo, dor no PRTO ou dificuldade para FALAR, é importante ir à consulta com o médico para iniciar o tratamento adequado. INFARTO, formigamento ou dormência no braço esquerdo, ou mais raramente, no braço direito, pode ser um sintoma de infarto, principalmente quando piora ao realizar esforços, ou está acompanhado de outros sintomas como dor no peito, falta de ar, mal-estar ou suor frio. O que fazer? Em caso de suspeita de infarto, é necessário dirigir-se imediatamente ao pronto-socorro, ou chamar o serviço de emergência móvel, no número 192, para que, caso seja confirmado, o tratamento seja iniciado o mais rapidamente possível, de forma a prevenir lesões irreversíveis no coração. Saiba identificar os sintomas de infarto em mulheres, homens ou idosos. 2. Em muitas pessoas, a enxaqueca pode ser precedida por sintomas sensitivos, chamados de aura, que incluem formigamentos nas mãos, braços, pernas ou boca, por exemplo, além de alterações visuais, dificuldades na fala, ou, até, fraqueza nos membros. O que fazer? O tratamento da enxaqueca é orientado pelo neurologista e inclui o uso de medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios ou anti-anxiosos para aliviar a dor, além de poder ser necessário o tratamento preventivo e medidas para evitar as crises, como evitar certos alimentos, cheiros ou falta de sono, por exemplo. Saiba quais são os remédios indicados para tratar a enxaqueca. 3. Pressão nos NRVOS. Os nervos que inervam os braços saem da medula, passando através da coluna, e chegam até as partes mais periféricas das mãos e dedos. Ao longo do trajeto, estes nervos podem ser pressionados, seja por tumores, infecções ou vasos sanguíneos dilatados, como pela radiculopatia da coluna, que é quando os nervos são comprometidos ainda na coluna vertebral, por uma hérnia de disco, osteoartrose da coluna ou estenose do canal vertebral, por exemplo. Saiba mais sobre o que é radiculopatia e suas causas. O que fazer? É necessário procurar atendimento do ortopedista ou neurologista, de forma que seja realizado o tratamento de acordo com a causa da compressão do nervo, seja com fisioterapia ou cirurgia, por exemplo. AVC. Embora
seja uma situação mais rara, um dos primeiros sintomas do AVC é a sensação de formigamento em um braço ou mão. Além disso, outros sintomas comuns deste problema incluem boca torta, falta de força em um dos lados do corpo e dificuldade para falar. O que fazer? Em caso de suspeita de AVC, deve-se chamar imediatamente uma ambulância, ligando 192, ou ir imediatamente ao pronto-socorro. Veja mais o que fazer e como identificar o AVC. 5. Esclerose em o acento agudo LTMPL. A esclerose múltipla é uma doença autoimune que causa a degradação gradual das fibras nervosas do cérebro e da medula espinhal. Dessa forma, alguns sintomas incluem perda de força, cansaço excessivo, falhas de memória e formigamento em várias partes do corpo, que também pode ser acompanhada da sensação de queimação. O que fazer? O tratamento precisa ser feito com o uso de remédios que atrasam o desenvolvimento da doença, como o interferon ou a mitoxantrona. Por isso, é preciso consultar um clínico geral ou um neurologista para diagnosticar a doença e iniciar o tratamento adequado. Saiba mais sobre o que é e como tratar a esclerose múltipla. 6. Síndrome do túnel do carpo. Esta síndrome é a principal causa de formigamento nas mãos e acontece quando o nervo mediano, que inerva a palma da mão, fica comprimido na região do punho, causando formigamento ou DORM. Acento circunflexo MC. E aqui piora à noite, dificuldade para segurar objetos pequenos e sensação de ter os dedos inchados. Essa condição é muito comum durante a gestação, sendo a causa mais comum de formigamento nas mãos na gravidez. O que fazer? Dependendo da gravidade e da compressão do nervo mediano, existem exercícios que podem ser feitos para melhorar os sintomas. No entanto, a única forma de garantir a CURA é fazer a cirurgia de descompressão do nervo. Confira orientações de fisioterapia no vídeo a seguir. 2.7 Cisto sinovial. O cisto sinovial pode aparecer em qualquer das articulações da mãos, como punho ou dedos, e geralmente provoca o surgimento de um pequeno caroço na pele, preenchido por líquido da articulação, que pode acabar comprimindo os nervos e gerando formigamento na mão, assim como perda de força. O que fazer? Aplicar compressas geladas sobre o caroço pode ajudar a diminuir o inchaço e aliviar os sintomas. No entanto, podem existir casos em que pode ser necessário fazer aspiração do líquido ou usar anti-inflamatórios, devendo-se consultar um ortopedista, se não existir melhora após uma semana. Veja como usar as compressas geladas. 8. Deficiência de vitaminas. A deficiência de certas vitaminas, principalmente as vitaminas B12, B6, B1 e pode provocar alterações nos nervos, que pulsam com formigamentos em diversas partes do corpo e alterações na sensibilidade, além de diversas outras como irritabilidade, cansaço e alterações psiquiátricas, por exemplo.
O que fazer? Estas deficiências podem ser combatidas por meio de uma alimentação especial rica nestas vitaminas ou por meio da reposição de suplementos vitamínicos, por via oral ou intramuscular, como pode ser necessário no caso da vitamina B12. Alterações na CIRC-LAC ou formigamento nas mãos e nos pés pode ser causado por doenças circulatórias das artérias e veias, que geram ainda outros sintomas como dor e formação de úlceras. Além disso, sentir as mãos e os dedos formigando ao acordar também pode indicar má circulação. O que fazer? O tratamento é feito a depender do tipo de deficiência na circulação de sangue, e se houve comprometimento de veias ou artérias, e pode incluir o uso de meias elásticas, o uso de remédios, como AIAs, ou até cirurgia, por exemplo. Para confirmar e decidir o melhor tratamento, o profissional indicado é o cirurgião vascular. Diabetes DSCOMTROLADA. Por vezes, a diabetes pode ser uma doença difícil de diagnosticar, especialmente se não provocar os sintomas clássicos como vontade muito frequente para urinar ou sede excessiva. Nos casos em que o tratamento não é iniciado ou não é seguido da forma correta indicada pelo médico, os níveis de açúcar no sangue se tornam elevados na corrente sanguínea. Quando os níveis de açúcar estão muito elevados, por muito tempo, uma das consequências é o surgimento de pequenas lesões nos nervos de várias partes do corpo. Por isso, a diabetes pode ser uma causa de formigamento nas mãos, braços, pernas ou pés, por exemplo. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saiba qual é o seu risco de desenvolver diabetes. Começar o teste: sexo masculino, feminino, idade menos de 40 anos, entre 40 e 50 anos, entre 50 e 60 anos, mais de 60 anos, altura, m próxima, peso, quilogramas próxima cintura, maior de 102 kg, entre 94 e 102 kg, menor de 94 centímetros, pressão alta. Se não, você faz atividade física 2 ou mais vezes por semana, menos de 2 vezes por semana. Você tem parentes com diabetes? Nanzinho, parentes em primeiro grau, pais ou irmãos? Sim, parentes em segundo grau, avós ou tios? O que fazer? Quando existe suspeita de diabetes, é muito importante ir ao endocrinologista para iniciar o tratamento com insulina, uma vez que apenas as alterações na alimentação podem não ser capazes de tratar o formigamento. Entenda como é feito o tratamento da diabetes. 11. Epicondilite epicondilite, também conhecida como cotovelo de tenista, é uma inflamação dos músculos e tendões do cotovelo, que surge devido ao uso repetitivo da articulação, como acontece em jogadores de tênis, ou pessoas que trabalham em linhas de montagem, por exemplo. Nestes casos, pode haver uma dor intensa no cotovelo e perda de força em todo o braço, e o formigamento costuma surgir pela compressão do nervo ulnar, localizado no braço, devido à inflamação. O que fazer? A aplicação de compressas geladas no cotovelo pode aliviar os sintomas,
Porém, pode ser necessário fazer sessões de fisioterapia ou tomar anti-inflamatórios, como o ibuprofeno, nos casos mais graves. Assim, é sempre importante consultar um ortopedista. Saiba mais sobre o tratamento da epicondilite. 12. HIPOTIREOIDISMO. Quando o hipotireoidismo não é tratado corretamente, pode causar lesões nos nervos, que levam a informação entre o cérebro e o resto do corpo. Dessa forma, além de sintomas como perda de cabelo, ganho de peso ou sensação de frio constante, o hipotireoidismo também pode causar formigamento em várias partes do corpo, incluindo as mãos e braços. O que fazer? Quando já se sabe que se tem um problema na tireoide, ou quando existe suspeita, deve-se ir ao endocrinologista para iniciar o tratamento adequado com remédios que controlam a tireoide. Veja ainda algumas dicas para regular a tireoide com a alimentação.